Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 4. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Isso. Daniel, capítulo 6, o verso de número 4, diz assim a palavra do Senhor. E então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Deixa aqui, pode sentar. Pelo que esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuramos no que diz respeito na lei do seu Deus. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? A gente vai entender essa passagem, esse cenário escriturístico da palavra do Senhor, falando acerca da vida de Daniel. Se nós começarmos a analisar nessa noite quem foi Daniel, Daniel foi um dos maiores homens que houvera. Primeiro, ele está sendo profeta, está sendo príncipe e está estabelecendo a palavra de Deus em um lugar que é totalmente caótico. É um lugar caótico em moral, em respeito, é um lugar onde existe a maior idolatria do mundo antigo. Daniel agora é implantado na Babilônia e ele é bem novo, ele tem apenas 16 para 17 anos de idade. Segundo a história, eles pegavam os meninos mais novos e a intenção deles, Hudson, era preparar esses meninos para posteriormente serem governadores da Babilônia, serem prefeitos da Babilônia, serem até mesmo alguns que poderiam legislar a lei babilônica. Então a gente começa a ver que o rei agora da Babilônia tem a intenção nesses meninos mais novos, porque quanto mais novo, melhor para se moldar, quanto mais novo, melhor para se implantar o conhecimento, quanto mais novo, a mente está mais fresca, quanto mais novo, a mente está pronta para receber informação e deixar gravada no seu subconsciente. Então a gente começa a entender que a estratégia é preparar gente nova. Olha só que coisa linda. Há quem diga aí que Deus só usa gente velho, só gente antigo, mas eu estou vendo Deus pegando um menino que tem 17 anos de idade, que não tem maturidade, que nem casado é, mas aquele que serve ao Senhor e teme ao Senhor é o suficiente para permanecer fiel aonde Deus o colocou. Eu começo então a ver e a entender que Deus aqui está dizendo para mim, para você: eu não estou preocupado com a sua idade, eu não estou preocupado com a sua, quem sabe a sua cultura social ou psicológica, eu estou preocupado se você é fiel a mim. Eu não estou preocupado se você tem faculdade, eu não estou preocupado se você tem letra e se você tem anel, eu estou preocupado se você ainda retém a tua sinceridade comigo. Se você é fiel a Deus, tu vai permanecer até o fim e o nome do Senhor vai ser glorificado em sua vida. Eu começo a entender então que Daniel se destaca. Quando eles pegam Daniel e implantam na Babilônia, Daniel logo vê, a primeira coisa é comida sacrificada aos outros deuses. Daniel olha e fala assim: se eu comer essa comida, eu vou quebrar o meu elo que eu tenho com Deus, porque nós aprendemos
que o nosso Deus é Deus que manda a comida cair do céu. Nós aprendemos que o nosso Deus é aquele Deus que alimenta todos os homens, e quando Ele quer, Ele manda até mesmo um corvo, uma ave de rapina levar comida para o profeta. Então eu não vou comer na mesa de Baal, eu não quero comer a comida da Babilônia. Eu sei que essas comidas têm um sentido de adoração aos deuses babilônicos. Eu quero permanecer fiel ao Senhor, eu quero continuar naquele feijãozinho, arroz lá de Judá, eu quero continuar. E aí de repente chega o eunuco e fala: Daniel, está aqui a comida. Ele fala: Senhor, eu queria muito poder comer, mas eu não posso. Por que não? A comida está ruim? Não, a comida pode ser até bonita, pode ser até a mais sofisticada daqui, mas eu estou acostumado com a comida da minha terra. E outra coisa, vamos fazer o seguinte: eu acredito, meu Senhor, que a comida que eu sempre comi é melhor do que essa. Mas como assim? Vamos fazer um teste. Eu vou ficar 10 dias comendo legume e bebendo água, e aí o Senhor vai ver se realmente há uma diferença entre mim e entre esses que comem a comida. Aí o eunuco fala assim: mas se você ficar, quem sabe, abatido ou doente, o meu Senhor vai cobrar de mim. Não, Senhor, pode ficar tranquilo, confia na palavra, porque eu vou ser muito melhor do que eu já fui ontem. Você está entendendo? Não, quem tem propósito diante de Deus vai ver mudança. Quem tem propósito diante de Deus não se vende. Quem tem propósito diante de Deus não se curva a propostas baratas. Cadê os crentes aqui neste culto que não se prostraram a Baal? Cadê os crentes que preferem comer legume, beber água, do que comer comidas sacrificadas que vêm da mesa da Babilônia? A gente começa então a entender que existe aqui agora a primeira luta de Daniel, que é vencer a proposta. Você tem que aprender a vencer proposta, porque quando você cede a proposta, você abre mão do propósito que Deus colocou na sua vida. E quando você vence a proposta, você abraça as promessas e os propósitos de Deus na sua história. O diabo vai mandar prato de um lado, prato de outro, mas você fala: não, prefiro comer pão, beber água e comer legume, porque a comida do meu Deus é mais sadia. Nesse culto de terça-feira, muitas pessoas de repente estariam aqui apenas com o intuito de ouvir uma revelação, de ver o profeta falar, mas a maior profecia já está no nosso meio. Desde a hora que o culto começou até agora, a palavra do Senhor é notória. Deus está falando: eu quero que vocês permaneçam fiel. Deus está dizendo: não se prostre, não se iluda com as coisas dessa vida. Deus está falando em tudo aqui. Então chegou a hora da gente tomar posse desse propósito. Eu não vou me prostrar, eu não vou me entregar, eu quero ficar firme. Cadê os crentes que querem ficar firme nesse propósito de Daniel? Engraçado que Daniel não tem família lá não. Daniel está sem pai, está sem mãe. Daniel está sem tio, sem sobrinho, sem amigo, sem colega de escola. Mas Daniel tem Deus. Está entendendo o que eu estou falando para você? Tem gente que só consegue ser crente quando o irmão Francisquinho vem para a igreja. Você está perdido, meu irmão, porque a Bíblia fala que aquele que ama a Cristo vai ter que aprender até mesmo lutar contra a sua própria família, porque tem crente que não vai acreditar. Tem família sua que fala: esse negócio de crente é loucura, de pastor e de igreja. Mas você sabe que esse ambiente não é normal, é sobrenatural, é Deus falando com você, é Deus te dando respostas íntimas. Então Daniel agora começou a crescer, porque ele entendeu que com Deus é maioria. Você não entendeu não? Esquece o fulano, a igreja está vazia, o problema é do fulano que não veio. O importante é você que está sentado aí. Você veio, você foi o campeão. Não se preocupe com o tamanho de igreja e nem quantidade de crente, se preocupe com a palavra. Será que a palavra é sadia? Qual é o alimento que você escuta? É comida do céu ou é comida estragada? Tem muita gente aí comendo comida estragada e acha que também não está. Comida de Deus é comida que faz você ser melhor. E eu vou me afundar mais nesses propósitos. Vou ser mais compromissado com a palavra.
você mais fiel à igreja, mais fiel aos princípios bíblicos. Escutem o que eu estou falando para vocês. Nós estamos vivendo uma guerra política, uma guerra de cultura. Estamos passando, a igreja de 2015 para cá está passando por muitos conflitos no Senado, na República, e vocês sabem que o cenário não é fácil, mas chegou o tempo, eu estava vendo algumas informações, que a igreja está se misturando, existem liturgias, condutas, vocês vão ver coisas, que eu falo assim, o que está acontecendo com a igreja? Aí a gente olha para o alvo e fala, Jesus está voltando. Se aparecer aí dizendo que é Jesus, não vai não, fica naquilo que você aprendeu. Se aparecer um anjo do céu e falar assim, esse evangelho não vale de nada, olha, corre desse anjo, porque esse é demônio, porque a palavra ainda é salvação, vida eterna. Se você acha que ser crente é fácil, não é fácil. Se você acha que igreja cheia é resultado de Deus, não é. Igreja cheia será a igreja do arrebatamento, cheia do Espírito de Deus. Eu só estou na introdução, não estou conseguindo nem chegar no corpo do sermão ainda. Mas eu começo a ver agora que Daniel tem um propósito. Se Daniel fica no propósito, pastora, ele evolui. Se Daniel fica no propósito, ele passa de estágio na vida. Tem crente que nunca saiu do primeiro passo. Por quê? Porque quando ele vê o propósito e ele vê a proposta, ele se entrega à proposta e perde o propósito. Aí o crente era para dar 5 passos há um ano atrás, mas ele retrocedeu, porque escutou a fofoquinha do cicrano, escutou a conversinha afiada do outro, mas ele não entende que o crente que vem para a igreja, ele ouve a palavra, ele não deixa o ouvido dele ser, quem sabe, aleluia, depósito de palavras negativas. E quando o crente começa a ouvir a palavra de Deus, ele foge do diabo da direita, ele foge do diabo da esquerda, e ele só escuta Jesus. Jesus sempre vai falar, você vai para a igreja, Jesus sempre vai falar, você vai para a escola dominical. O diabo não, fica em casa, descansa, você trabalha muito. O diabo sempre vai dizer, para que você está indo lá para a igreja? O pastor é grosso, o pastor fala muito duro, o pastor é para fazer isso. Se fosse eles para estar na liderança, já estava no inferno. Mas Deus colocou um pastor sério para dizer, vem para o compromisso e para o propósito. Daniel então ele fica no propósito, e ele chama alguns amigos. Quem? São aqueles, Misael, Ananias e Azarias. Ele chama o propósito e fala assim, meu amigo, o negócio é o seguinte, olha, desceu mais um tópico da mensagem, olha que coisa forte. Meu amigo, está todo mundo aí comendo comida estragada, esse negócio é oferecido, e o que você tem? Eu tenho um negócio do céu. Qual é o negócio do céu? É comer legume e beber água, mas legume não tem gosto, água não tem gosto, vinho tem gosto, tem cheiro e tem cor. Meu amigo, não é o que nós vemos, o resultado está aqui, é amanhã, é a saúde. Mas como assim? Mesmo que não tem gosto, mastiga e joga para dentro do estômago. Pega a mensagem, pega a mensagem, pega a mensagem, pega a mensagem, pega a mensagem. O pecado é gostoso, é saboroso, mas não traz saúde física, nem emocional e nem psicológica. Você já viu o crente cheio do Espírito Santo, como é que ele é? O olho dele brilha, a pele dele brilha, tudo que ele fala é diferente, porque ele está cheio de Deus. Parece que vejo, últimos 3, 4. Daniel, não tem gosto, o importante é estar saudável. Come isso, rapaz. Bebe aguinha. Mas no outro dia seguinte, a disposição, a vitamina no cérebro. Quando o professor está ensinando, Daniel está assim, ó. Entendi. E todo mundo assim, cheio de vinho, comida estragada, entendeu? Vinho, bebida fermentada. Todo mundo se viciando no alcoolismo. E Daniel hidratando o seu cérebro. Gente comendo comida que não tem proteína, e Daniel comendo legume.
o QI dele, ó, sobe. O importante é o que você come, porque o que você come hoje não dá resultado hoje, vai dar resultado daqui 10 dias. O grande defeito de algumas pessoas é chegar na igreja e o profeta fala: eis que te digo. Ele: pronto, já estou bem, já estou imune. Não é assim não, meu filho. Evangelho é caminhada. Evangelho é caminhada. Não é uma palavrinha mágica que tudo se resolve. Evangelho é você ouvir a palavra e praticar na sua vida, porque se você ouve e não pratica, não funciona. Não adianta você vir para a igreja, apertar o botão, bater o cartão e ir embora, não. Você tem que vir para a igreja, viver a palavra e amanhã colocar em prática na sua vida, porque aqueles que ouvem e as pratica, assemelham como homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, e correu os rios, e combateu, mas aquela casa não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Tem gente que quer resultado, e é por isso que a igreja não desenvolve. Por quê? Porque as pessoas querem resultados automáticos. Você já está acostumado. Você pega o teu telefone, teu smartphone, teu notebook, sua televisão, você clica na mesma hora. Quero assistir agora um louvor, você vai assistir um louvor. Eu quero agora ir para o meu Instagram, para o meu Facebook, eu quero agora fazer isso. Eu quero ver uma receita, eu quero agora estudar sobre o tema tal, eu quero aprender um pouco sobre pronomes, eu quero aprender um pouquinho sobre culinária. Você tem tudo muito automaticamente, só no apertar do dedo. Mas no céu a tecnologia ainda é a mesma. Ainda é a mesma. Qual é a tecnologia, pastor? Vou te explicar hoje. É essa: há tudo um tempo, um propósito determinado debaixo do céu. Por que Deus não acelera esse momento? Porque esse tempo é o tempo para você ser crente, ser forte, ser firme, refrear sua boca, parar de colocar defeito em A e em B, e entender quem você é. Enquanto você vê defeito no irmão da direita e da esquerda, você nunca se melhora. Mas quando eu olho para dentro de mim, faço uma autoanálise, eu entendo: chega a hora de eu comer. É eu que tenho que comer, não é ninguém. É eu que tenho que comer, eu que tenho que beber água. Sou eu que tenho que cuidar de mim, para mim amanhã evoluir. O problema é eu. Igreja, você pode pegar 300.000, não acharás uma perfeita. Todas elas têm defeito. Mas você já viu aqueles crentes lá, como é que eles ficam? Por quê? Porque eles entenderam que não é a igreja, não é o pastor. O pastor hoje cantou ensino, não gostei. O pastor hoje, irmão, você vai ficar doido, você vai ficar desviado como umas 50.000 pessoas que não querem mais saber de igreja. Mas quando você vem para o propósito, para comer para beber água e comer legume, você entende que não é a igreja, é a palavra. Você não entende que não é o pastor, é a Bíblia. Então nós temos que se alimentar do que Deus está mandando. Quem está entendendo a palavra aqui, dá para dar uma rajada de glória para o céu. Quando Daniel evolui, ele cresce 10 dias úteis, cresceu. Imagina o professor dando aula e ele: já entendi onde o senhor quer chegar. Como assim? Já sei onde o senhor quer chegar. O senhor quer me ensinar sobre a lei babilônica? Eu entendi. Então por isso que, imagina, como que pode isso, menino? Como que tu sabe tanto assim? Ele vira para o eunuco: e aí? Como é que eu estou? Parece que vejo o eunuco dando uma olhadinha assim, passando a mão no rosto dele. Tu está mais bonito. Passa a mãozinha nos olhos dele. Teus olhos estão brilhando mais. Você está até falando mais afeiçoado. É a comida do meu Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Palavra é propósito. Quem vive propósito em fidelidade vai ver coisas sobrenaturais. Aí, quando ele cresce, o problema é quando a gente cresce, irmã Adriana. O problema não é quando a gente está pequeno. Quando está pequeno, ninguém dá nada para ele. Mas quando a gente cresce, é aí que é o problema. O problema de Daniel foi quando ele cresceu. Quando todo mundo olhou, parece que veio os babilônicos assim, olhando assim, assim: que é isso? A gente nascemos aqui, meu irmão, e conhecemos tudo. Ele está crescendo assim. Não pode crescer. Os amiguinhos de classe evoluíram com ele, sim,
Mas a intenção desses homens aqui lá na frente é preparar covas, é preparar armadilhas, arquitetar, quem sabe, ciladas. Mas o teu Deus é o Deus que cuida do teu ministério, da tua vida. Ninguém vai te tocar, Deus é contigo, fica tranquilo. Então os principais, os príncipes, os presidentes, os governadores da Babilônia começaram a olhar para Daniel e viu que Daniel toda hora tinha um gabinete com o rei Dário. Imagina, chama Daniel para mim. Pois não, chama ele para mim. Toda hora, já está indo de novo lá conversar com o rei Dário. A intenção de Deus em implantar Daniel é: quero mostrar para eles que eles tomaram o meu povo. Entende esse mistério? Porque eu permiti, mas eu ainda permaneço como Deus de justiça na vida de um só judeu. Daniel no hebraico significa Deus é a minha justiça. Daniel foi o homem que mais viveu injustiça, perdeu a sua infância, sua adolescência, perdeu sua família e não teve o direito de ser aquilo que ele queria. Mas Deus tem um propósito. Está entendendo o que eu estou falando para você? Você não pode reclamar da sua vida, porque essa vida Deus permitiu que você passasse por isso para ser quem você é hoje. Por isso você tem que levantar as duas mãozinhas e dar um lindo glória a Deus para Ele, porque você está vivo nesse 2021 e Deus permitiu esse momento maravilhoso. Quando eles começam a tentar achar ocasião, porque um sentimento tenta destruir Daniel na vida daqueles homens. Qual é o sentimento? O sentimento de inveja. E eu vou te falar, isso às vezes é algo regional, sabia disso? Região que, se você colocar uma plantinha na janela do seu quarto e alguém passar pela rua, ele se sente com raiva que aquela plantinha está ali. Tem gente que fala assim: não, esse comerciante aqui, ele não pode vender muito não. Olha a mentalidade. Porque se ele vender muito, ele cresce e ele fica um comerciante grande e eu continuo sendo um morador de bairro comum. Porque a mentalidade é que todos sejam iguais. A mentalidade do invejoso é ser igual. E quando você fala que quer ser igual, você limita o que Deus quer que você seja. Pegou a visão? E quando o diabo fala assim, sejam todos iguais, quer dizer que vai viver todo mundo num nível só. Só que você tem que entender uma coisa: se o comerciante cresce lá, o mercado cresce. E se o mercado cresce, a demanda cresce para abastecer mais gente. Se a padaria evolui aqueles que vão se alimentar do pão e aquele que vai precisar de emprego. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus hoje quer que nós venhamos crescer todos de acordo com a nossa vontade e a nossa evolução. A estratégia do diabo é: coloque limite. O povo de Elamá, ninguém pode aqui ter uma farmácia, porque o dia que ele tiver uma farmácia, ele vai ter um carro novo, e se ele tiver um carro novo, ele não pode ser. Nós somos pobres, olha a mentalidade. Nós não podemos ter carro, nós não podemos ter casa, nós temos que ver. Não, chegou a hora de a gente quebrar essa mentalidade, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu acredito que Jesus voltar agora, Ele não vai buscar nada disso aqui, mas se Ele me deu esse dia para viver, vamos buscar o melhor dessa terra. A Bíblia fala: se creres, vocês vão comer o melhor, não é o pior. Eu não quero dar pedra para vocês, eu não quero dar serpente para vocês, eu quero dar pão, eu quero dar peixe. Qual é o pai de família? Se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, vai dar uma serpente. Chegou a hora de evoluir, mas esses aqui não conseguem evoluir. A mente deles ficou travada, e eles pararam de crescer, pararam de desenvolver.
e começam agora todo mundo tramar o fim de Daniel. Gente, olha o nível de dificuldade. Estou falando isso aqui, que a gente vive às vezes aqui na igreja, que você vive no seu trabalho, que você vive no curso, que você vive na escola, em qualquer nível social, isso é notório. Cresceu demais, alguém vai querer te puxar, e até aquele que cresceu junto com você, vai querer lá na frente puxar do tapete. Irmão, coloca a mão na sua cabeça, porque é noite de libertação. Seja quebrado hoje todo o jugo do inferno, todo sentimento maléfico, vai embora agora. Perde tuas forças na mente dele e dela, e que hoje todos possam crescer, evoluir e se alegrar com o sucesso do outro. Quem pode dar um glória a Deus? Não vai dar para concluir a mensagem, mas eu vou só dar a conclusão para você entender. A gente começa a entender que eles pararam de viver, tramando a vida de Daniel findada, e Daniel agora continua percorrendo. Cadê o Daniel aqui? Dá para dar uma glória a Deus aí? Para você que é Daniel, aprende uma coisa: você tem que ter sabedoria e equilíbrio para entender quem você é, o que Deus te deu e para onde você vai. Quem você é, o que Deus te deu e para onde você vai. São 3 propósitos fundamentais para a nossa vida cristã. Quem eu sou? Servo de Deus. Que Deus me deu? Tudo que eu preciso: salvação, vida eterna, Espírito Santo. Para onde eu vou? Vou para o céu. Quando Daniel ele estabelece a sua trajetória, tem gente tramando, e alguém olha e fala assim: ah, entendi, ele não tem defeito aqui, porque ele anda na linha. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele contra Deus. Como assim? A gente faz um propósito, chega até o rei, bajula o rei bastante, e quando o rei ficar alegre, fala: rei, estabelece um decreto, fala para todo mundo que não pode adorar a nenhum outro Deus, senão a ti. Como assim? Bota esse decreto, todo mundo agora vai ter que prestar apenas agora uma adoração para o Senhor e para o reinado. Aí sabe o que acontece? O rei olha aquilo, não sabia como era a conduta de Daniel, só que lá por detrás de tudo, pelos bastidores, os amigos de escola, se cresceram junto, que veio o desenvolvimento de Daniel, agora tentando tramar a sua morte, e fala: rei, aquele que não obedecer, vai ter uma cova cheia de leão, um poço cheio de leão, e esse será lançado na cova dos leões, como pena. Parece que vejo a história como nos dias de hoje. Estão tramando a tua queda? Deus vai fechar a boca do leão. Daniel tinha um propósito. Qual era o propósito? Adorar a Deus e orar. Ele abria a janela dos seus aposentos, olhava para onde simbolizava as colinas de Israel, e ele estendia suas mãos, porque a intenção dele era: Deus, vamos de volta para a nossa terra, Senhor, nos libere do cativeiro, liberta o teu povo. Essa era a intenção dele, de orar e pedir e clamar. Só que o propósito de Deus é estabelecer justiça e juízo dentro da Babilônia. Daniel orou a vida toda, ele não viu a volta da sua família, mas ele viu o propósito que Deus tem na vida dele. Mesmo que você não veja aquilo que você tanto ora, mas veja a fidelidade que você precisa ter com Deus. Se Deus é, Ele é Deus. Se Deus não der, continua sendo Deus. Eu não estou aqui
Ah, a igreja está cheia, glória a Deus. Não, vou pregar do mesmo jeito. Os irmãos que estão aqui sabem, se tiver 3 eu prego do mesmo jeito, e eu prego melhor quando está vazio do que quando está cheio, porque eu entendo que não é pessoas que eu estou servindo a Deus, e as pessoas que vêm para esse lugar, tem que entender o Deus que eu sirvo, e ir comigo para onde eu estou indo, como ovelha. Não é você chegar aqui e querer estabelecer o que você acha que é certo, é você ouvir. Vou repetir o que eu falei lá no meu Facebook, escrevendo hoje. Ovelha é diferente de bode. Pega o bode, faz assim na cabecinha dele assim, ó, para tu ver o que ele faz. Quem já amarrou um cabrito, um bode aí? Quem já viu um bode de perto? Eu já vi. Fala aí, irmão Saulo, como é que é? Segura no chifre do bode, né? Ele vem logo como? Brabo. E se tu botar a mão assim, ó, ele faz força. E ele gosta da brincadeira, meu irmão, não quer parar mais não. Bode, se você fizer um carinho no chifre dele, na cabeça dele, ele vai querer te dar uma chifrada. Quem já viu ovelha? Ovelhas são quietinhas. Ovelha, você pega ela assim, já viu tosqueador tosqueando ovelha? Sem estar amarrada? Eu já vi. Ele bota ela assim, abre as perninhas dela aqui, ó, pega a maquinha, e a ovelha fica quietinha. Bota a mão aqui, ó, porque ovelha, até na hora de arrancar a sua lã, é submissa. Servo de Deus tem que ser submisso à liderança. Que mundo que nós estamos vivendo? Antigamente não tinha esse negócio não, mas hoje é gente querendo falar mal de pastor, falar mal de igreja. E tu acha que tu vai para o céu? Vai para o céu da boca do leão. Tu vai viver vidas de luta, de dificuldade. Mas se você quer ter uma vida bem sucedida e abençoada, obedeça a sua liderança. Você pode ser formado em PhD em teologia. Você pode ser empresário, bancário. Você pode ter formação eclesiástica. Se você é servo de Deus de uma igreja, e se lá você é diácono, você é presbítero, você tem que viver como tal que Deus te colocou. Pastor João Rio Palharim, depois você vai no YouTube, você vai ver. Uma juíza, ela é serva de Deus, ela é obreira da igreja Paz e Vida, juíza. Quando ela chega lá na igreja, sabe o que ela faz? O banheiro é comigo. Juíza, lá onde ela trabalha, ela manda desde a carceragem até o cartório, mas na igreja ela é serva. Quem você é? Quem é servo aqui? Dá um glória a Deus aí. Seja servo. Você pode ganhar 50 almas. Se você é diácono, fica como diácono. Você pode pregar no Camboriú, pode viajar para 50 países. Se você é presbítero, seja presbítero. Você não pode quebrar a autoridade que Deus colocou, porque se você bate de frente com o pastor e a pastora, você está indo contra Deus, e isso Deus não aceita. Deus pode estabelecer numa igrejinha pequena, humilde, às vezes um pastor, que às vezes não tem uma cultura muito grande no português, mas se é Deus que colocou ele lá, a gente dobra o joelho para ele botar a mão na nossa cabeça e abençoar a nossa vida, porque lá ele é o anjo da igreja. A pastora sabe, a gente vai pregar em tantos lugares, chego lá, quando eu acabo a pregação, sabe o que eu faço? Eu me curvo no altar, e eu dobro o joelho e falo: pastor, ore pela gente.
E vocês sabem, já viram que quando vem um pastor aqui, o que eu faço? Muitas vezes, quando é um pastor que eu vejo que é um homem de Deus, eu me prostro para que ore pela minha vida. Quem respeita a autoridade, respeita quem Deus constituiu. Essa mensagem vai ter que ter parte 2, porque a hora já foi. Aplauda Jesus nessa noite, porque Ele é Senhor.